Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Guilherme do Pinocchio no Contato e hoje aqui com meu parceiro Tiquinho. A gente vai conversar sobre um assunto que, ao meu ver, é um dos mais relevantes, né, Tiquinho? Esse assunto de precificação, de valor. Eu reparo que os apostadores de hoje, Tiquinho, eles chegam no nosso mercado, né? E eles trabalham muito por achismo, né? Os caras chegam aqui acreditando que, pô, o Flamengo vai ganhar hoje, não tem condições, eu vou trabalhar Flamengo pra vencer e deu. E não sabe o porquê daquilo, se aquela odd vai trazer dinheiro ou não em longo prazo pro cara, né? E hoje a gente vai comentar um pouco sobre esses assuntos de odd de valor, como extrair um resultado positivo, como saber se aquela cotação, aquela odd, aquilo repetidamente vai te dar dinheiro. Afinal, né, Tiquinho, um red não importa, um green não importa, isso do curto prazo não significa nada. O que realmente significa é quando a gente consegue estabelecer um padrão e a gente sabe que aquele resultado, aquela aposta, mesmo que tenha dado red, ela repetidamente, no final das contas, ela vai ser positiva pra gente, não é isso? Sim. Os apostadores eles estão muito preocupados em acertar uma aposta. E eles acreditam muitas vezes que por ter acertado, se orientam por esse resultado e independente da cotação que estava, ele vai falar que aquela aposta é boa. Só que os apostadores têm que entender que as apostas, elas têm um determinado valor. Sim. E você tem que bater as cotações de valor, encontrar discrepâncias entre as cotações apostadas e as cotações que verdadeiramente representam o que eram as probabilidades daquele evento. Então uma dica que eu dou, que é muito importante para os usuários, é eles imaginarem os jogos em repetidas situações, aquele mesmo cenário, ele se repetindo muitas vezes, esta aposta vai ser boa. Então um exercício muito simples para quem está assistindo a gente que pode fazer é imaginar o cenário daquele jogo se repetindo 10 vezes. Sim. E aí ele pensar naquelas 10 vezes, quantas vezes o time da casa vence, quantas vezes daria empate e quantas vezes o visitante, no caso aí, venceria aquela partida. E ele consegue calcular a partir das cotações e esse exercício que ele faz de imaginar esse cenário se repetindo, ele vai conseguir saber exatamente qual odd é boa, qual entrada é boa a partir desse simples exercício. Isso te vira totalmente a chave, porque você vai ver, às vezes eu acertei 8 de 10. Mas, cara, essas duas que você errar, essa situação se repetindo, elas vão te deixar em prejuízo. É um problema, por exemplo, das odds muito baixas, né? Exato. E com cotações, quanto mais altas, você vai ver que se você acertar 6 jogos de 10, uma cotação de 1.8 já é bom. Sim. De 1.7 já é bom. Sim. De 1.6 você já vai ver que não é bom. Então isso aí muda totalmente a percepção do apostador. Pronto. Isso a gente costuma chamar de uma análise mais subjetiva, né? Que é quando a gente pega os 10 jogos naquela escalação, naquele padrão, de acordo com aquele clima, tempo, de acordo com o momento atual das equipes, a gente vê, pô, nas últimas 10 ganharia 5. Se ganharia 5, a odd justa seria 2 nesse caso, né? Sim. Se a casa de aposta tá pagando 2,20 nesse caso... Para poder fazer essa análise dos 10 jogos, você vai usar tantos fatores subjetivos, sim, que são escalação, tática, juiz, clima e tudo mais, quanto os fatores objetivos, sim, que são aqueles que a gente consegue mensurar estatisticamente, usando a V-Stats ou qualquer outra plataforma, que é você conseguir saber exatamente qual a média de gols do time, quantas ele venceu nos últimos 10 jogos. Os fatores objetivos são aqueles fatores que a gente consegue saber numericamente quais são. Aqueles frios, e uma análise, né, ela é a junção de fatores objetivos e fatores subjetivos. É isso aí. Tiquinho, eu vejo que no mercado, assim, cara, a gente tem algumas formas de precificação, e às vezes tu precifica de um jeito diferente de mim, diferente de outra pessoa, né? A gente tem algumas formas de chegar num preço justo. Para quem não sabe, existe uma diferença muito grande de preço e valor, né? O preço é aquilo que a ampla concorrência estabelece. O valor é aquilo, por exemplo, a gente tá num deserto aqui, eu e tu, e chega alguém com essa garrafinha de água, essa garrafinha vale que R$2,50, mas o valor dela pra gente que tá com sede no deserto vale que R$1.000. Então o valor é a tua experiência sobre aquilo. E a gente fala muito disso, né? Que o preço é o que a casa de aposta paga. Um apostador tem que ver se aquele preço tem valor. Essa que é a ideia. Calcular se aquilo ali vai te dar dinheiro em longo prazo ou não, né? E existem formas diferentes de se fazer isso. Eu vejo pessoas com critérios diferentes, usando modelos matemáticos a fim de chegar num preço diferente, né? Eu costumo trabalhar muito no meu win rate. Eu queria até te perguntar se tu trabalha dessa forma também. Por exemplo, um dos meus modelos de precificação é pegar os últimos 250 jogos feitos naquele padrão por mim. Por exemplo, over escanteio limite, quando o favorito está perdendo e querendo ir para cima. Eu pego os últimos 250 jogos e eu faço uma média para saber a taxa de acerto. Quantos eu errei, quantos eu acertei. Sim, também utilizo. Utiliza, né? Aí, de acordo
com o meu win rate, com a minha assertividade, eu consigo chegar num resultado justo para minhas próximas 250. Por exemplo, se a minha odd justa das últimas 250 seria 1,60, eu sempre procuro entrar 5 ticks a mais da justa, que seria para mim uma odd de valor. Um desvio padrão que você vai adotar. Um desvio padrão, perfeito. Aí eu entraria depois de 1,65 para cima. Tu utiliza o win rate também para ter um modelo de precificação? A precificação ela é feita diferente porque o jeito que as pessoas processam as informações ela é diferente. Sim. Às vezes você vai falar, olha, o jogador principal não tá jogando, mas uma pessoa vai falar, nossa, vai jogar muito diferente, vai ficar bem pior, as chances diminuíram drasticamente. Outra pessoa vai falar, não, mas o cara que vai entrar no lugar vai conseguir suprir muito bem, não vai impactar tanto na forma do time jogar. Então as informações são processadas diferentes, por isso que as precificações muitas vezes são diferentes. E aí, em relação ao win rate, isso é um número que o apostador tem que ter sempre em mente, porque ele tem que saber, a partir da estratégia que ele tem, a partir de qual odd ele é lucrativo com a porcentagem de acerto que ele tem. Então, se ele acerta 50% das vezes, a cotação dele não pode ser abaixo de 2, porque ele vai ser um apostador com prejuízo em longo prazo. Então, ele está sempre que batendo a porcentagem de acerto que ele tem com a odd média. E muitas vezes o apostador não percebe isso, a importância dele anotar os resultados dele, que ele é só fazer um ajuste pequeno de cotação que ele passa a ser lucrativo com aquela mesma porcentagem de acerto. Então, às vezes, o cara não é tão bom, não tá tendo tanto resultado pegando o over limite ou um over 1.5 gols, né, mais de 1.5 gols no jogo, porque ele tá entrando cedo demais. Às vezes, se ele esperar mais 5 minutos, esperar a odd subir um pouco, com aquele mesmo método, ele passa a ser lucrativo. Então, essa é uma dica de ouro para quem tá assistindo também. Exato. Então, galera, a ideia desse vídeo aqui é te passar que o resultado do curto prazo, na verdade, ele não é um reflexo do longo prazo, né? Porque, cara, às vezes você fez uma aposta muito boa, a aposta estava exatamente dentro dos critérios a serem apostados, estava com uma odd de valor do lado do mais EV, e a aposta deu head, cara. E eu vejo que pô, a galera tomou um head aqui, já perdeu a cabeça e acha que aquilo que ela fez estava errado e começa a mudar todos os métodos, todos os critérios. E não é isso, cara. A gente trabalha em longo prazo, né, Tiquinho? A ideia do resultado positivo é que esse padrão, ele precisa de prazo, ele precisa de volume. A gente não tem como criar um padrão e ter lucro em cima de um padrão em 10 jogos. É impossível, né? Mais do que aposta mais EV, se eu posso dar uma dica de ouro nesse vídeo, é o apostador pensar numa situação que é mais EV. Qual aquele padrão que está se repetindo e que ele tem valor se ele se repetir várias vezes. Você pode apostar num jogo que teve diversas chances e o gol limite que você queria não saiu. Mas se esse jogo se repetir várias vezes, onde o time da casa perdeu o pênalti e o goleiro tirou uma bola em cima da linha. Vou dar um exemplo aqui recente do Flamengo contra o Atlético Paranaense. O cara tirou a bola em cima da linha, 2 bolas na trave e o goleiro fez um milagre. Só não entrou. A bola não entrou, mas eu quero estar nessa situação de novo, buscando o gol. Perfeito. Por mais que ela não tenha saído dessa vez. Eu quero que na outra situação eu esteja lá, porque não é normal o time conseguir se defender tão bem assim e a bola caprichosamente não entrar. Exato. Eu prefiro estar muito mais vezes nesse tipo de jogo do que num jogo truncado que sai o gol no final e eu vou falar, não, a aposta era boa assim e tudo mais. Porque esse padrão de jogo truncado se repetindo várias vezes, a tendência é que não saia gols e não que saia. Então não se oriente pelo resultado de uma aposta no geral. Preocupe-se em encontrar uma situação que ela se repetindo várias vezes, você fazendo um tipo de entrada, ele vai ter uma probabilidade de lucro aí em longo prazo. Muito bom. Costumo falar para os meus alunos, para a gente fechar aqui, que um green não é sinônimo de lucro. E um red não é sinônimo de prejuízo, tá? Então, eu vejo muita galera se esperneando, green, caraca, green. E red, o cara todo frustrado lá, falta entrar em depressão. A ideia não é essa, né? A ideia é fazer, passar por essa variância de greens e reds no final ser lucrativo. Aí sim, aí vale o churrascão, tudo. Agora, a ideia, né, é do curto prazo. O green não é lucro e o red não é prejuízo, né? Do curto prazo, unicamente falando. Tiquinho, queria te agradecer por essa participação aqui. É um conteúdo breve, sucinto, rápido. Poderia aprofundar e ficar um ano falando disso, né? De horas aí. Mas eu queria só passar para quem nos assiste aqui a importância da gente estudar o mais EV, o valor esperado positivo das nossas apostas e não ficar nesse achismo que a gente percebe que os apostadores ficam. Se a maioria dos apostadores estão perdendo, você tem que buscar, às vezes, fazer o que a maioria das pessoas não estão fazendo, que é justamente isso, calcular, esperar e ter paciência de encontrar a boa situação e não só aquele green daquele dia, aquela coisa momentânea. Tá aí, fica a dica. Galera, vou deixar na descrição o Instagram do Tiquinho. Se você não segue o Instagram e canal dele, siga o apostador. Um dos apostadores mais experientes que nós temos aí em resultado de números mesmo, tá? Vale a pena seguir no mercado. Cara, o Tiquinho aí revolucionou todo o nosso cenário aqui. Então vale a pena seguir. Valeu pela participação. Valeu demais, tamo junto. Seu like maroto. Valeu e...